Pronto, então como eu estava falando, o objetivo da aula é a gente tentar tirar as dúvidas de vocês com relação aos exercícios que a gente passou semana passada. Eu vi que muita gente ficou com dúvida na hora de calcular lá o caminho percorrido, de calcular o deslocamento, tá? E tem algumas coisas que a gente precisa ver, que é os conceitos de movimento progressivo e movimento retrógrado, tá? E para isso a gente vai usar aqui o PowerPoint como uma lousa branca, certo? Eu vou tirar aqui agora da câmera e vou mandar lá para a tela do PowerPoint para a gente começar, tá? Vocês vão ver só um pedacinho de mim aí em cima. Então, vejam só. Quando a gente fala em movimento, a gente já tinha visto que esse movimento ele pode acontecer na horizontal, na vertical. A gente falou sobre isso lá na sala, tá? Esse movimento, ele pode ser um movimento que a gente vai chamar de progressivo, certo? E ele pode ser um movimento retrógrado. Qual a diferença de um movimento progressivo para um movimento retrógrado? Deixa eu tirar aqui o vídeo para vocês não se atrapalharem com a beleza do professor. Qual a diferença do movimento progressivo para o movimento retrógrado? Se a gente for analisar o movimento progressivo, ele acontece no sentido positivo do deslocamento. Ó, eu tenho aqui o eixo de deslocamento, tá? O sentido positivo é esse, né, da esquerda para a direita. Então, se eu tenho alguma coisa se movendo no mesmo sentido do eixo, se eu tenho alguma coisa que se move no mesmo sentido do eixo, eu vou dizer que esse movimento é progressivo, tá? Só que eu posso ter o contrário, é aquela história, quem vai, volta. Eu posso ter, ao invés do movimento progressivo, um movimento retrógrado. Eu posso ter alguém voltando, certo? Se o movimento é no sentido contrário ao eixo do deslocamento, eu vou dizer que esse meu movimento é retrógrado, tá? Então, o movimento é progressivo quando ele é no sentido positivo do eixo do deslocamento e ele vai ser retrógrado quando ele for no sentido negativo do deslocamento. Dá para ver isso graficamente também. Como? Ó, a gente tem... Deixa eu fazer aqui um eixo cartesiano. Deixa eu improvisar aqui um eixo cartesiano. Pronto, temos aqui um eixo cartesiano. Vamos baixar isso aqui para a gente ter espaço para trabalhar. Eu tenho aqui um eixo cartesiano. Isso aqui é um eixo do deslocamento versus o tempo. Deslocamento para a gente é S, né? Espaço. Em função do tempo. Pronto. Tenho aqui um eixo do movimento, do espaço em função do tempo. Se à medida que o tempo passa, a pessoa está se movimentando e o espaço, a posição dela muda positivamente, assim, ó. Eu vou dizer que esse meu movimento é progressivo, tá? Basicamente é o seguinte, a seta do movimento no gráfico está para cima, é progressivo. Isso é a mesma coisa de dizer
que a pessoa está se movimentando no sentido do deslocamento, tá? É a mesma coisa que dizer que a pessoa está se movimentando no mesmo sentido do deslocamento. Deixa eu pegar isso aqui. Botar aqui. Pronto. Isso é questão de um movimento progressivo. Se a pessoa se move no mesmo sentido do eixo do deslocamento, se à medida que o tempo passa, o valor do deslocamento aumenta, eu digo que o movimento é progressivo, tá? Do mesmo jeito, o movimento pode ser retrógrado. E aí o movimento vai ser retrógrado, como eu mostrei para vocês, quando é o contrário. Quando a pessoa, ao invés de ir, está voltando. E aí, ó, essa reta aqui muda um pouquinho. Ao invés dela subir, ela desce. Porque à medida que o tempo passa, a posição da pessoa está diminuindo, tá? A pessoa está voltando, está vindo cada vez mais para perto da origem. Então, é um movimento retrógrado, tá? Movimento progressivo, à medida que o tempo passa, a posição aumenta. Movimento retrógrado, à medida que o tempo passa, a posição diminui, tá? Deixa eu voltar aqui no chat e perguntar. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Deem um ok aqui no chat para eu ver. Só Henrique e Vitória, estão entendendo? Beleza. Nessa parte de movimento progressivo e movimento retrógrado, alguém ficou com alguma dúvida? Pronto. Qualquer coisa, aí no chat tem um botãozinho para levantar a mão. Levantem a mão que eu venho ver, tá? Ou então falem no WhatsApp que eu consigo ouvir quando vocês falarem. E aqui pelo chat eu não consigo ouvir, tá certo? Vamos lá. Voltar para a telinha do PowerPoint, voltar para o nosso quadro. Então, isso é o que eu tenho sobre movimento progressivo e movimento retrógrado, certo? Se ele acontece no sentido do deslocamento, ele é progressivo. Se ele acontece no contrário do deslocamento, ele é retrógrado, certo? Além disso, a gente viu que o movimento ele é relativo. Gente, eu vou pedir que vocês não fiquem passando o dedo para circular nada na tela, porque as telas de vocês também estão compartilhadas comigo. Com todo mundo, na verdade. O que vocês fazem na tela, todo mundo vê, tá? O movimento ele é relativo. O que significa dizer que o movimento é relativo? Se eu tiver um carro, eu não tenho nenhum desenho de carro aqui, ó. Vamos improvisar um carro aqui. E isso a gente também já discutiu em sala, tá? Vamos pegar esse carro loucão aqui. Tá? Esse aqui é o nosso carro. Se eu tiver um carro e esse carro está se movimentando, e se eu tiver pessoas dentro dele, vamos fazer nossas pessoinhas aqui. Pessoas de palito. Pronto. Pronto. Temos aqui uma pessoinha do lado de fora, olhando o carro. E tem uma pessoinha lá dentro, dirigindo o carro. Lá dentro tem outra pessoinha, tá? Acompanhando quem está dirigindo o carro. Eu tenho lá dentro duas pessoas e aqui fora uma pessoa, certo?
Vamos lembrar que o movimento ele tem uma relatividade. Esse carro está andando nesse sentido aí. Esse carro está se movimentando nesse sentido aqui. Quem está aqui fora está parado, tá? Parado em relação à terra, está parado em relação ao chão. E ele vê o carro se movimentando. Para ele, as duas pessoas lá dentro estão em movimento, correto? Agora, para o motorista, a pessoa que está sentada no banco de trás está parada ou em movimento? Veja que, em relação ao motorista do carro, quem está lá dentro está parado. Agora, se ele olha pela janela, ele está se movimentando. Ele olha pela janela e ele está se movimentando, ó, o carinha lá é que está em movimento, não é verdade? O carinha vermelho é que está se movimentando em relação a ele. O outro que está dentro do carro está parado em relação a ele. Então vamos lembrar que o movimento ele sempre é relativo, certo? Nunca existe eu dizer se A está em movimento ou B está em movimento. Eu preciso de um referencial. A gente vai precisar sempre de alguma coisa como referência para conseguir determinar se aquela observação da gente é correta ou não, certo? Então, o movimento é relativo, o movimento é progressivo quando ele acontece no sentido do deslocamento e o movimento é retrógrado quando ele acontece em sentido contrário ao deslocamento, certo? Isso é o básico com relação aos tipos de movimento, com relação à relatividade do movimento, e a gente vai falar agora um pouquinho sobre velocidade média, tá? Antes de ir para a velocidade média, eu vou falar sobre caminho percorrido e deslocamento. O que nós chamamos de deslocamento, para a gente é S, tá? De espaço. Deixa eu apagar esse carro lindo e maravilhoso. Então, eu tenho aqui a minha reta do deslocamento. E essa minha pessoinha aqui, ela vai se movimentar nesse sentido, saindo aqui desse ponto, tá? Que eu vou chamar de A. Ela vai sair aqui desse ponto que eu vou chamar de A. E vai vir aqui, depois aqui. Então, eu tenho aqui um ponto B e tenho aqui um ponto C. Tá bem? Quando essa pessoa sai de A para B, ela se deslocou. Eu tenho um deslocamento. Ela se movimentou ao longo do meu deslocamento, tá? Ao longo do meu eixo de deslocamento. Mas se esse bendito resolve voltar, se ele vai de A para B e depois volta para A, aí eu tenho uma particularidade interessante que é a seguinte: o deslocamento dele, na verdade, o deslocamento é ΔS. Posição é que é S. Esse meu deslocamento, a gente vai interpretar ele como sendo sempre
a posição final menos a posição inicial. Então, vê só. Vamos supor que A aqui tem valor 0, tá? E B aqui tem valor 10. C está na posição 20. Está em metros. Se o meu carinha vai... Desculpem, não é coronavírus, tá? Eu só engasguei. Se o meu carinha vai de A para B, o deslocamento dele vai ser a posição final menos a inicial. A final seria 10, a inicial 0. Então, esse meu cálculo aqui, esse meu deslocamento aqui seria 10 menos o inicial, que é 0. E isso é igual a 10 metros. E aí eu achei o deslocamento dele, tá? Isso se ele só vai. Mas se ele vai e volta, deixa eu duplicar isso aqui, vamos trabalhar o seguinte. Ele só veio de A para B, tá? Ele só foi de A para B. Então, eu terei 10 metros de deslocamento. Mas se ele vai e volta, vê que ele saiu de 0, foi para 10, voltou para 0. O meu S final é igual ao inicial, ó, 0. Se ele foi para lá e voltou, ele parou aqui no A, que é 0. Então, meu S final é 0. E o S inicial foi onde ele começou onde? Aqui também no A, aqui também é 0. E aí dá 0. Então, lembrem, se a pessoa vai e volta para o mesmo lugar, por mais que ela tenha andado, por mais que ela tenha percorrido um caminho, não houve deslocamento, porque o deslocamento considera somente onde ela estava e onde ela chegou, tá? O meio do caminho pouco importa. Então, o deslocamento é só a posição final menos a posição inicial. Agora, se no lugar do deslocamento eu quiser saber o caminho percorrido, e aí é a soma de toda a posição que essa pessoa teve. Caminho percorrido é a soma deixa eu achar aqui o símbolozinho de soma. Acho que eu já passei. Ops. Aqui. É a soma de cada Szinho daquele. Então, ó, meu caminho percorrido nesse caso é a soma de cada trecho que ele andou. Ó, de A para B, quando ele foi, ele andou quanto? 10 metros. De B para A, o tamanho também não é 10 metros? Então, é mais 10 metros. E isso é igual a 20 metros. Então, vê, quando ele vai e volta, o caminho percorrido foi grande, 20 metros. Mas o deslocamento foi 0, tá? Então, não confundam caminho percorrido com deslocamento, tá certo? Deslocamento só quer saber onde ele estava para onde ele foi. Eu vou pegar o final menos o inicial e isso me dá o deslocamento. Se ele sai e volta para o mesmo lugar, o deslocamento é 0 porque eu vou acabar subtraindo, tá? Agora, o caminho percorrido, não. A distância que ele percorreu é a soma de todas as distâncias que ele andou. E aí você vai somar cada pedacinho. Vamos pegar esse mesmo exemplo e esse carinha vai de A para B.
Espera aí. Ups. Pronto. Ele vai de A para B. Mas ele vai fazer assim, ó. Ele vai de A lá para C, tá? Ele vai sair de A lá para C. E lá de C, ele vai voltar para B. Ele saiu de A para C e depois veio para B. O deslocamento dele nesse caso, só quer saber onde ele estava e onde ele parou. Ele parou onde? Onde foi o S final dele? B. E B é 10. E onde ele começou tudo? Em A. E A é 0. Então vai dar 10 metros igual no exemplo anterior. Agora, o caminho percorrido dele nessa situação, aí a conversa muda. Aí a conversa muda por quê? De A para C, ele andou 20. De A para C, ele andou 20. E depois voltou de C para B, mais 10. E aí dá 30 metros. Então vejam, existe diferença entre o que é caminho percorrido e o que é deslocamento, tá certo? O deslocamento, você vai pegar só final menos inicial. E caminho percorrido é cada pedacinho. Vamos voltar lá para o quadro branco da gente. Vou tirar aqui a minha tela. Então, como eu tinha falado, o caminho percorrido é a soma de cada trechozinho que o indivíduo percorreu, tá certo? Já a velocidade média, vai ser o meu deslocamento, ou seja, o meu ΔS, dividido pelo tempo, que é ΔT. Então, a minha velocidade média vai ser o meu deslocamento dividido pelo tempo, tá? Então, vamos analisar essa situação aqui. Nosso bonequinho de palito andou de A até C, certo? Aqui ele tem 20 metros, tá? Deixa eu tirar essa volta dele aqui. E ele foi só até C. Ele andou só até C. Pronto. Ele andou de A para C. Então, o meu deslocamento vai ser de A para C, C, que é 20, menos A, tá? E o tempo? Vamos supor que ele fez esse percurso aqui em 10 segundos. Vamos supor que ele andou de A até C em 10 segundos. Então vejam que agora eu tenho uma informação de deslocamento, eu tenho a distância que ele andou e tenho o tempo que ele levou para andar. Então, quando eu faço a razão, quando eu divido a distância percorrida, né, o quanto ele andou, dividido pelo tempo que ele levou para andar, eu tenho a velocidade desse trecho, a velocidade desse movimento. E isso a gente vai chamar de velocidade média, tá? Ó, nesse exemplo, o meu deslocamento seria a minha posição final, que é 20, posição final, 20,
menos a inicial, ele saiu lá do A, 0, dividido pelo tempo. O tempo que ele gastou foi 10 segundos. Tempo final, 10. Tempo inicial, 0. A gente considera o início do movimento como sendo 0. Então, 10 menos 0. Tá? Isso aqui, 20 dividido para 10 é 2. A distância em cima está em metro. O tempo embaixo está em segundos. 2 metros por segundo. Tá? Vamos ver outro exemplo. Vamos analisar essa situação aqui de cima? Vamos analisar a velocidade média, tá? Mas ao invés de ser essa situação aqui, vamos analisar aquela situação que ele foi e voltou, tá? Veja que aqui nessa situação eu tenho dois movimentos diferentes. Ele vai de A para C, depois vai de C para B. Então, eu preciso calcular a velocidade nesses dois trechos, tá? Eu vou continuar dizendo que ele levou 10 segundos para ir de A para C. Eu vou continuar dizendo que ele levou 10 segundos para ir de A para C, tá? Mas essa volta dele de C para B, eu vou dizer que ele também gastou 10 segundos para ir de A para C, tá? Então, de C para B. Então, de A para C, ele andou 20 metros, certo? E gastou 10 segundos. Esse cálculo a gente já fez, né? Aqui em cima. A ida a gente já fez. Ele foi de A para C, 20 metros, gastou 10 segundos, velocidade 2 metros por segundo. Agora, a volta, esse outro trechinho aqui de baixo, que ele volta de C para B e também gasta 10 segundos, a gente precisa calcular, tá? A velocidade desse segundo trecho. Vamos lá. O deslocamento é a posição final menos a inicial. Nesse caso que ele vai de C para B, a final é B, tá? E B é 10. E a inicial é C. Ele começou em C a volta. Então, C é 20. Tá? E eu disse que ele levou 10 segundos. Veja, tempo, a gente não bota tempo negativo. Não existe tempo negativo, tá? Tempo não corre para trás, não. Então, aqui era o começo, é 0. E ele levou 10 segundos. Então, o final é 10. 10 menos 0, tá? Lembrem disso. Tempo nunca volta para trás. Não existe tempo negativo, tá? Inicie um movimento sempre em 0 e termine o movimento no valor do tempo lá que foi dado na questão. Então, nesse caso, recapitulando isso aqui vai dar outro valor, tá? Isso aqui vai dar outro valor, vai dar um X aqui. Daqui a pouco a gente faz. Então, a posição inicial dele era C, 20, e a posição final dele em B, 10. Então, ó, deslocamento, ΔS, é posição final, ele parou em 10, menos inicial, ele estava em 20. Dividido pelo tempo. Tempo final, né? Que é 10 segundos, foi o tempo que ele gastou, menos o inicial, o início do movimento é sempre 0. Tá? 10 menos 20 é menos 10, não é verdade? 10 menos 20. Você subtrai e dá o sinal do maior. O maior é 20. Sinal negativo. 10 menos 20, menos 10. Menos 10 dividido por 10 é menos 1. A velocidade dele foi de menos 1 metros por segundo nesse segundo trecho. A velocidade média de C para B. Tá? De C para B. Aqui em cima a gente estava calculando a velocidade de A para C. Não é verdade? Aqui a gente estava calculando a velocidade média de A para C. Aqui a gente estava calculando de C para B. Tá? Percebam o seguinte. Nesse caso, aqui era positivo. O meu resultado da velocidade não deu positivo. Sabe o que é que isso significa? Que o meu movimento é progressivo. Dizer que a minha velocidade lá deu positiva significa dizer que meu movimento é progressivo. Então, nesse caso aqui, ó, meu movimento é progressivo. Já aqui, que a minha velocidade deu negativa, isso aqui significa que meu movimento é
retrógrado. Tá? Então, ó, aqui, meu movimento foi progressivo, ó, a velocidade deu positiva. Se vocês virem velocidade positiva, isso significa movimento progressivo, tá? Velocidade positiva, movimento progressivo. Se a velocidade der negativa, quer dizer que o meu movimento foi retrógrado, tá? Retrógrado é a volta. A volta sempre é retrógrado, retrocesso. Você está voltando, você está retrocedendo. Por isso que o movimento é retrógrado. De C para B, ele não está voltando? Então o movimento é retrógrado, tá? Então, a gente viu que o movimento ele pode ser progressivo quando ele tem o sentido do deslocamento. Ele pode ser retrógrado quando ele tem sentido contrário ao deslocamento. Ele é relativo, né? Ele depende da minha referência, certo? Nós vimos que deslocamento ΔS é a diferença da posição final menos a posição inicial, certo? Nós vimos que caminho percorrido é a soma de cada pedacinho que o indivíduo andou, tá? A velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo, certo? E que uma velocidade positiva me indica um movimento progressivo e que uma velocidade negativa me indica um movimento retrógrado, tá bem?